quase a desfalecer. Sinto uma mão amiga e uma voz a me dizer: filho, não temas, porque eu estou contigo, nunca te deixarei. Eu quero te usar. Filho, não temas, porque eu estou contigo, nunca te deixarei. Eu quero te usar. Ouço uma voz serena e fico a meditar, porque sou tão pequeno, mas quero sempre avançar. Uma mão tão forte me faz levantar. Eu sinto uma alegria e sigo a anunciar que Jesus não está mais morto, ele ressuscitou. Breve virá. Que Jesus não está mais morto, ele ressuscitou. Breve virá para nos levar ao céu de luz. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.
Deus te compreende as dores, teu pranto vê correr. Dizes que estou contigo, não tens, pois, que temer. Deus te compreende o anseio, partilha teu pensar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Deus sabe quanto és frágil, conhece o tentador, vai ao teu lado sempre, na escuridão que for. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Deus vê os teus abrolhos, compreende o teu penar, levanta aos céus teus olhos, alteia o teu olhar. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Ouvintes, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39 até o 45, nós encontramos aquele encontro sobrenatural, especial, de Maria com Isabel. Embora sendo escondido à sociedade, à religião, ao mundo de então. Era um encontro inteiramente separado. Mas era, de todos os fatos, um encontro sobrenatural. Deus sempre faz isto, enquanto o mundo social religioso está ocupado. Ele está tratando ali a parte com seus filhos de uma maneira simples, humilde, porém sobrenatural. Aqui nestas escrituras em São Lucas, capítulo 1, nós encontramos este quadro tão interessante e maravilhoso. Uma moça
que estava grávida por obra e graça do Espírito Santo, se encontrando com sua prima, lá nas montanhas, que, pela mensagem do mesmo anjo, havia recebido um filho. Não da maneira que Maria tinha recebido, mas havia milagre na sua vida. Ela era estéril e já de idade avançada, pelo que o seu marido ficou mudo por não admitir a possibilidade de alcançar um filho depois de velhos, quando o anjo trouxe a mensagem. Mas, ouvintes amados, nós encontramos este quadro nas Escrituras e podemos vê-lo pela fé. Uma moça jovem ainda, grávida por obra e graça do Espírito Santo, e uma anciã que houvera sido estéril durante toda a sua vida, também grávida pela mesma obra do Espírito Santo, pela mesma palavra. Com uma diferença muito grande. Na verdade, que Maria concebeu sem sensação. Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao seu ventre, para que dali então ele pudesse nascer no mundo como Emanuel, Deus conosco. Enquanto que Isabel tinha no seu ventre um profeta, João Batista. Mas acontece o seguinte, que o menino estava morto, não havia se movido no ventre de Isabel. E quando Maria chegou ali, diz a palavra que depois de sua saudação, Isabel declarou: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Este é o momento próprio, uma hora oportuna, para vocês todos que estão nos ouvindo, em casa ou em qualquer lugar, pensar nisto. Que quadro importante e digno de ser meditado. Não houve nenhum espetáculo, não houve nenhum alvoroço, e a própria Maria não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela não sabia que ao saudar a sua prima, Isabel, com uma voz humilde e simples, a voz da sua saudação traria a ressurreição daquele menino e o poria para se mover, cheio do Espírito Santo, dentro do ventre de sua mãe. Maria não tinha um grande pensamento. Maria não tinha nenhuma interpretação daquilo. Ela mesma não sabia interpretar coisa alguma do que estava acontecendo consigo, quanto mais aquilo que estava acontecendo com Isabel. Ela simplesmente houvera dito para o anjo: cumpra em mim segundo a tua palavra. Mas o que nos deve chamar a atenção nesse instante é que a voz da saudação de Maria trouxe ressurreição do profeta dentro do ventre de sua mãe. Agora, isto é a Bíblia. Se você quer ver isto, está em São Lucas. Você já leu isso muitas vezes, centenas de vezes. E os pregadores já pregaram muito sobre isso. Mas aqui está. A voz da saudação de Maria trouxe a criança à vida. Trouxe o profeta à ressurreição. Teria que ser ao contrário, não é verdade? Nenhuma voz pode chamar a Cristo, porque ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei.
Na primeira pessoa ele falou em São João capítulo 2. Aquilo era o poder vivificador do próprio Deus que estava falando aquilo. O levantarei. Mas João foi ressuscitado pela voz da saudação de Maria. E a criança se moveu e foi então cheia do Espírito Santo. Oh, que grande mistério! Se a igreja pudesse saber, a igreja noiva, que não é nenhuma interpretação, e que não é nenhum mestre, e nem coisa assim que trará a ela a fé para o rapto e a voz da ressurreição. Veja como Maria chegou na casa de Isabel. Ela não sabia do que estava acontecendo quando ela saudou a Isabel. Ela não houvera sido preparada por um mestre. A Escritura não diz que o anjo tinha voltado para ela quantas vezes e se pôs a cercá-la daqui e dali e a instigá-la com uma certa doutrina para que ela fosse a Isabel, e quando ela saudasse a Isabel, a sua voz traria a ressurreição do menino. Não, não. Isso é o que acontece com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria representa a igreja noiva. A igreja que tem concebido não por sensação, por emoção, mas a igreja que tem concebido por obra e graça do Espírito Santo. Por quê? Fora de Cristo temos sensações, temos emoções. Mas em Cristo nós temos uma coisa real e verdadeira. Maria concebeu sem sensação. E como ela concebeu sem sensação, a sua voz na casa de Isabel também foi sem emoção, sem sensação alguma. E o profeta desta era, na sua mensagem, afirma que aquela voz trouxe a ressurreição do menino. Então está aqui, para todos quantos desejam se imergirem nas coisas de Deus, se aprofundarem nas coisas de Deus. É isto que, se a mensagem veio a você, da maneira que ela foi pregada, completa, 7 selos e tudo mais, por Deus, você tem aquilo, mas se não veio, você fica esperando a revelação de mais isto, de mais aquilo. Você está sempre induzindo os outros a crerem desta forma. Mas, se não te foi revelado, então, paciência. Os 7 selos não foram revelados para aqueles a quem Deus não quis revelar. Os 7 selos não foram revelados para as denominações. Muitos dizem que eles foram revelados apenas uma parte. A cura divina não foi revelada para um certo ministro que disse que, embora o profeta ressuscitasse mortos na sua vista, ele não creria. O profeta simplesmente respondeu: isso não é para você, você é incrédulo, você já está cego, você não vê. Então os 7 trovões, 7 selos não foram revelados para todos. É claro que não foi, eles dizem não foram revelados. De fato não foram revelados para eles. Mas Maria não estava sabendo do que estava acontecendo. E na sua simplicidade, simplesmente a palavra do Senhor cumprindo em sua vida, ela entrou na casa de Isabel e deu a voz da saudação. Trouxe o filho em cena. Isto é, ressuscitou um profeta. Quem está ouvindo isto, pelo Espírito de Deus, está sabendo o que Deus quer dizer. Agora, um dos mistérios que o 7º anjo viria revelar está justamente em o batismo do Espírito Santo sem sensação. Mas sim a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que ele fez. Ouvintes, prestemos atenção nisto aqui. Você,
em quem Deus não tem podido fazer algumas obras, como seja revelar os 7 selos, como seja revelar os 7 trovões do Apocalipse, como seja revelar a sua própria eleição, e nem mesmo o seu próprio ministério, porque afinal de contas nós ficamos muitas vezes sem saber o que é que somos na mensagem. Mas veja aqui, Jesus Cristo não pôde fazer nada por Caifás, por Anás. Você sabe que isto se trata de homens que eram sumos sacerdotes, sumos pontífices, eram homens religiosos, e eles tinham suas esposas, suas madames, intocáveis. Elas eram honestas, resguardadas, e ele não pôde fazer nada pelo governador Pilatos, ele não pôde fazer nada por Herodes, ele não pôde fazer nenhum milagre na presença de Herodes. Ele não pôde fazer nada por grandes homens, mas, no entanto, pôde salvar a uma meretriz. Ele pôde salvar a Maria Madalena. Ele pôde salvar a samaritana. Pôde se revelar a ela. Ele pôde salvar um ladrão, se revelar a ele. Mas ele não pôde se revelar a honestos, a religiosos. Você está pensando nisto agora? Ele não pôde realizar grandes obras na sua terra natal, onde ele fora criado, em Nazaré, naquela região. Ele não pôde, diz a Bíblia. Mas, no entanto, ele pôde estancar o sangue de uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Ele pôde abrir os olhos de cegos. Ele pôde levantar paralíticos, fazer tanta coisa por alguém, e não pôde fazer nada por outros. Ele pôde salvar a Zaqueu, ladrão, mas não pôde salvar o mancebo de qualidade que nunca tinha roubado, nunca tinha matado. Você está vendo isto? Ele pôde se revelar a Zaqueu, mas ele não pôde se revelar ao mancebo de qualidade, embora ele não pôde se revelar totalmente. A mensagem não está revelada de uma maneira total para muitos mancebos de qualidade. Eles estão esperando ainda um restante. Mas aqui está, para Isabel foi totalmente revelada através de uma simples voz, sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação. Isto é o que é o batismo do Espírito Santo. É Cristo revelado a você de uma maneira completa, porque esse é o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Esse aqui é o mistério dos 7 trovões. Esse aqui é o mistério dos 7 selos. Se tem a hora, o dia de deixarmos, se tem esse segredo ali dentro, quem quer saber disto? Procura saber de uma coisa que Deus não está cogitando, exigindo de nós, que saibamos. Mas Jesus Cristo tem vindo através da revelação dos 7 selos que o profeta desta era revelou, de uma maneira total e cabal, satisfatória, completa, para sermos o que devemos ser hoje, e assim então sermos o que devemos ser amanhã. Então está aqui, nestes poucos minutos, uma grande mensagem do Espírito de Deus para nós. Está aí o batismo do Espírito Santo, sem sensação, mas a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que Ele fez. Você pensa que é você que vai ter que sair curando enfermos, expelindo demônios e fazendo prodígios e maravilhas, as mesmas obras que Jesus fez.
mas as mesmas obras que Jesus fez nas pessoas, em Maria, Ele já pôde fazer em você? Ele pode gerar o Filho em você? A mesma obra que Ele fez por Isabel, Ele pode fazer por você? Diria você, reconheceria você que a voz que você está ouvindo é uma voz bem-aventurada, bendita? Você tem uma coisinha contra ela? Não, isso aí tem um outro lado para isto. Mas Isabel não tinha nenhum outro lado naquela hora. Ela estava completa. Pensemos nisto. Meditemos nisto para o nosso próprio bem. Você pensa em Jesus Cristo como teu Salvador. Você pensa em Jesus Cristo como aquele que virá nas nuvens para te buscar. Você pensa que Ele tem te batizado com o Espírito Santo e você crê nisto? Então simplesmente deixe que Ele efetue as obras que Ele quer fazer em você. Nem Isabel nem Maria estavam esperando tal coisa. Elas não tinham um grande mestre falando daquilo para elas. Mas aquilo aconteceu de uma maneira natural, simples e humilde. Era o sobrenatural em o natural. Que Deus abençoe a você. Que nesse instante você possa estar ouvindo uma voz que venha fazer mover o Espírito de Deus em sua vida, como moveu a João no ventre de Isabel. Que o Senhor te abençoe sob esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar um homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade, vejo um Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei.
Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei.